Então eu vou dar para vocês aqui um conteúdo que eu particularmente tenho um saudosismo muito grande. Foi a primeira linguagem que eu realmente gostei de programar. Lá nos primórdios, quando eu estava no curso técnico integrado do CTI, Colégio Técnico Industrial lá de Rio Grande, que antes era ligado à FURG e que agora é o que se chama de FRS lá. Vou me apresentar, então, eu fiz o primeiro curso técnico de informática, depois, onde eu realmente aprendi a programar. Depois fiz a engenharia de computação na FURG, fiz mestrado em ciência da computação na URGS, mais na parte de segurança de redes, e o doutorado na URGS, em bioinformática, que é a última coisa que eu fiz academicamente. Esse é meu e-mail, eu já sou professor já desde 2010, então já há 10 anos que eu estou ministrando aulas nessa área. E o que a gente vai ver hoje é a linguagem de programação C, uma linguagem muito saudosa da minha parte. Então eu sugiro para vocês baixarem esse livro aqui, desse link. Ele é muito bom, ele está em inglês, mas ele é muito, muito interessante porque ele não tem aquele viés tanto educativo, ele é bem prático. Então ele é muito, muito bom para quem quer meter a mão na massa. C existe há muito tempo, então desde 78 já foi a primeira versão, não a versão de C original, mas em 89 teve a primeira versão oficial e aí foi só evoluindo. Atualmente ela não tem muitas atualizações, mas é muito utilizada, principalmente na parte da engenharia. Então, como é que a gente faz um programa em C? Esse seria o nosso Olá Mundo. Todo programa em C vai ter extensão .c. Quem programa depois em C++, a extensão é CPP, mas aí é outra história. E aqui a gente precisa, inicialmente, incluir a biblioteca stdio, que é para input e output. Então, quando a gente instala o compilador de C, a gente já tem essa biblioteca .h para que a gente consiga usar as funções de entrada e saída, de escrever e ler. Aqui a gente começa o nosso programa principal. Em C ele sempre vai retornar um inteiro, então ele é int, o nome do programa é main. Inicialmente a gente vai colocar como void ali o parâmetro de entrada. Embora a gente possa receber argumentos, quando a gente for executar, por exemplo, por linha de comando, a gente pode passar argumentos para o nosso programa principal. A chave vai iniciar o nosso programa, a chave lá no final vai terminar. Antes de terminar, a gente precisa retornar alguma coisa, porque a gente diz que ele retorna um inteiro. Então, se funcionar tudo certo, deu tudo bem no nosso programa, a gente vai retornar, o padrão é retornar zero. E ali a gente está escrevendo, através da função puts, o Olá Mundo. Então, está aqui um vislumbre do que seria a nossa biblioteca stdio.h. Aqui ali a última versão desse código ali era em 2010, ó, dessa biblioteca. Ela não sofre alterações hoje em dia. E se vocês andarem nessa biblioteca, vocês vão achar a função puts que a gente usou no Olá Mundo. Então, só para reforçar aqui, sempre 3 partes: tipo de retorno, nesse caso inteiro, nome da função, que é main, nosso programa principal, e os parâmetros de entrada, que por enquanto é void e é vazio. Então, declaração, início, retorno e fim. Isso aqui vai sempre existir em todo o programa principal de vocês. Então, o que é executado? Nesse caso, só é escrito a string Olá Mundo na tela. Então, sempre, toda instrução que a gente tiver em C, principalmente para quem vem lá, é oriundo do Python, da linguagem Python, não está acostumado a colocar, toda instrução aqui em C vai terminar com um ponto e vírgula. Sempre. Aí, mais saudosismo ainda. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de IDE. Vocês podem usar editores próprios para C, né? O mais à esquerda aqui é o saudoso Borland C, que no caso ele não era ele era para ser executado via terminal. Então a gente usava só teclas de atalho para se movimentar ali, não podia nem clicar, mas funcionava muito bem. Praticamente foi ali onde eu aprendi a programar de verdade. E aqui do lado direito, uma ideia mais atual. Dá para usar qualquer editor de texto na realidade, né? Mas se vocês quiserem usar uma IDE, eu sugiro um editor de texto um pouquinho melhor, eu sugiro o Sublime Text. Vocês conseguem configurar ali o compilador, é bem prático ele. É ele que eu vou usar ao longo das videoaulas. Então, o compilador padrão de C é o GCC, é o GNU Compiler Collection. Ele é o que é o mais usado atualmente. Se vocês quiserem executar por linha de comando um programa em C, primeiro a gente tem que compilar. Então, GCC é o nome do nosso arquivo, .c. "-o", essa é a opção que vai criar o arquivo objeto. E hello, que nesse caso aqui é o nome do nosso
no nosso arquivo objeto depois. Vocês podem passar também essas duas opções, menos "all" e menos "ws extra" e menos "w error", que através desses três caras a gente consegue identificar problemas, falhas ou resultados não esperados no nosso programa, na hora de compilar, né? Depois que a gente tem o nosso arquivo objeto, nosso arquivo binário, a gente pode executar ele com o ponto barra. Então ali a gente compilou, usou o ponto barra e escreveu Olá Mundo na tela. Comentários. Então, como é que a gente comenta em C? A gente pode comentar várias linhas através do barra asterisco e terminar depois no asterisco barra, ou comentar linha por linha usando barra barra. Então, com o barra barra, tudo que tiver à direita dessa linha vai ser desconsiderado. Então, aqui alguns exemplos. Então, a gente tem um exemplo ali. O barra asterisco pode ser usado também para comentar uma linha, né? Não precisa ser múltiplas. E não é obrigatório, mas a gente pode usar aquela boa prática daquele último exemplo ali, ó. Então, sempre deixar na primeira linha de comentário de linhas múltiplas, deixar a linha em branco e começar só na próxima. Aqui já um exemplo do barra barra, que foi a partir da versão do C de 99, e ali posso também usar ele para comentar múltiplas linhas, embora não seja muito prático, e ele é mais usado para aquele tipo de comentário ali após o nosso código para explicar alguma coisa. Lembrando sempre, que é o que eu sempre digo, um código bom, um código bem escrito não precisa ser comentado, tá? É a mesma ideia que se vocês forem escrever um texto em português, eu não vou precisar botar uma setinha ali para explicar o que eu quis dizer naquele parágrafo. Então, mesma coisa aqui, não necessariamente preciso colocar um comentário para explicar o que eu queria fazer naquele código, naquela linha. Tá, como é que funciona? Vamos entrar um pouco mais a fundo agora na compilação. Então, o primeiro passo que a gente tem é editar os nossos códigos-fontes, tanto o arquivo .c quanto o arquivo de cabeçalho, o arquivo de biblioteca .h. Na hora que a gente pede para compilar, o que acontece? Existe aquele processo de build ali. A primeira coisa que acontece é o pré-processamento, no qual a gente substitui tudo que é hashtag define e hashtag include, ou seja, include para incluir uma biblioteca, né? E hashtag define é para definir constantes. Então tudo isso é substituído pelos símbolos de verdade dele, o código é compilado, é gerado o arquivo objeto, então a gente linka tudo que é arquivo de biblioteca com aquele arquivo objeto gerado, e finalmente a gente cria o executável, o exe, no caso do Windows, né? Se for Linux ou Mac, a gente não precisa nem criar esse exe, a gente pode usar o próprio arquivo objeto. Os formatos mais comuns que a gente tem de código binário são o PE para Windows e o ELF para Linux, e na hora de rodar, todos os arquivos de bibliotecas compartilhadas, como DLL ou .so, vai depender do tipo de sistema operacional que vocês estão rodando, são incluídos, e finalmente a gente executa eles e gera a nossa entrada e saída. Então aqui um exemplo, ó. Aqui a gente vai usar um exemplo bem simples. Eu vou definir umas constantes ali só para a gente ver o que acontece na prática. Então a gente teve um include na linha 1 do std.h, e na linha 13 e 4 a gente definiu duas constantes. Uma para definir o formato de string, com %s, e na linha 4 para definir a mensagem que a gente quer jogar na tela, que é o Olá Mundo, com /n, que representa o enter ali, para a gente ir para a próxima linha. Da linha 6 ao 9 a gente fez o nosso programa principal, então vocês podem notar que na linha 6 eu não usei o void ali como parâmetro. Eu usei esses dois parâmetros ali, que é também um jeito comum de se declarar, aliás é o jeito mais tradicional de se declarar um programa principal. Eu recebo sempre dois parâmetros no main, o argc, que é um parâmetro inteiro, que é a quantidade de parâmetros que eu vou receber, e um ponteiro para char. A gente vai ter depois aula só sobre ponteiros, mas é um ponteiro para char, chamado argv, no qual eu vou receber um vetor de argumentos, de várias strings. O que eu faço na linha 7? A única coisa que eu faço é escrever na tela, a partir do padrão %s, o Olá Mundo, usando a função de escrita printf. Então, nesse caso, eu não usei o puts, que é a outra função para escrever na tela. E no final, eu retornei 0 na linha 8. Agora, vamos fazer todas aquelas 4 partes: pré-processamento, compilação, assembly e linkagem. Relembrando que se a gente usar o "-o", vai mostrar tudo que é o ordem que acontece ao longo da nossa compilação. Então, o primeiro passo, que é de pré-processamento, a gente pode, para ver o passo a passo, a gente pode usar o GCC, só que usar as opções ali, ó, "-e" e "-p", e redirecionar a saída da compilação desse nosso arquivo, compilation_example.c, para um outro arquivo .c. Então vocês vão notar que o que é gerado é
Primeiro que ele include stdio.h é substituído por toda a biblioteca que a gente tem. Todo arquivo.h é jogado para o nosso arquivo. Ali, outra coisa que a gente vê é que já não tem mais o hash define, ó, das nossas duas constantes, elas já estão definidas. Eu não posso deixar nenhum símbolo desses que usa hashtag. E no final lá da linha 404 e linha 407, a gente tem o nosso programa principal, da mesma forma que a gente tinha antes. Agora, se a gente quiser ver na fase de compilação o que está acontecendo, a gente pode usar o GCC de novo, com a opção "-s", que vai gerar o nosso arquivo com extensão assembly, então vai criar o nosso arquivo .s. E ali eu coloquei o formato que eu quero que seja mostrado, as instruções de máquina ali, então eu botei que eu quero usar, pode ser tanto Intel quanto AT&T, mas eu defini ali como Intel. E o que acontece é, em assembly, cada nome simbólico, nome de função, constantes, eles são mantidos, então a gente consegue entender alguma coisa ainda que é feito no código. Agora, instruções simples vão ser transformadas em instruções que o processador consegue executar. Então o processador não consegue fazer um printf, o que ele consegue fazer é uma série de moves, add, pop, tem uma série de funções que só o processador, que é tudo mais simplificado, que ele consegue fazer. Mas vocês conseguem ver ali, ó, que a gente ainda tem o nosso programa main, ó, o que era na linha 6, até continua na linha 6 ali. A gente continua tendo o printf, ó, que a gente chamava ali embaixo, agora está na linha 26. E todo o resto que a gente tem entre o printf e o main é praticamente o mesmo código que a gente tinha, só de um outro jeito, em assembly. Aí ali está a nossa string, ó, as duas strings ali, 36 e 37 e 40. A gente tem as duas strings que a gente definiu com define. E finalmente, na fase de gerar, então a gente já fez o pré-processamento, a gente pegou nosso arquivo.c e nossa biblioteca. A gente pode ter vários arquivos .c se a gente quiser também, várias bibliotecas, mas isso não é um problema. Compilou, gerou o arquivo assembly, agora vamos gerar o arquivo objeto. Então a única coisa que a gente precisa botar é a opção "-c". Isso vai fazer com que, se a gente botar um arquivo com o nome de compilation example, que nem no caso ali, ele vai gerar um arquivo de mesmo nome. Se a gente usar aquela opção "-o" e botar um outro nome, a gente pode renomear essa saída. Então ali, se eu tiver no Linux ou no Mac, usar o comando file, eu consigo descobrir de que tipo de binário a gente está tratando. Nesse caso, como eu fiz no Mac, ele disse que era um arquivo objeto para Mac. Aqui um exemplo de como gerar o executável por linha de comando, a fase de linkagem no Linux. A única diferença é que a gente não vai criar um exe, então no Linux eu posso criar da extensão que eu quiser, eu posso nem ter extensão se eu quiser também, e no Windows eu preciso ter o exe. O padrão, se eu não colocar nada como arquivo objeto padrão no Linux, é criar o a.out, e se eu tiver vários arquivos, eu posso primeiro compilar cada um deles, então gcc-c, o arquivo 1.c, a mesma coisa para o arquivo 2, e no final eu uso gcc-o, o nome do meu executável, listo todos os arquivos .objeto que foram gerados e alguma biblioteca, se for o caso também, no caso do Linux vai ser .scion. Aí ele vai gerar o nosso arquivo executável. Aqui de novo só para mostrar que a gente pode usar o file para ver a extensão de cada arquivo. Então vocês vão ver ali, ó, que eu tenho uma série de arquivos, um com extensão assembly, outro com arquivo objeto, outro executável, o outro com código fonte C. Aqui eu usei para ver o C, ele vai dizer, ó, um programa de texto que é do tipo C, é um texto ASCII, normal. Aqui um arquivo objeto executável para Mac. Aqui um código ASCII de novo, ou seja, um código que a gente consegue abrir num editor de texto, mas é um texto que é assembler. E aqui um executável, que ele vai dizer que é para Windows, e é um tipo de binário PE. A gente pode também usar a opção "-v", que é verbose, que é para ver passo a passo o que está acontecendo com a compilação. Então vocês vão vendo ali quais as bibliotecas que ele vai incluindo. Então isso é muito legal. Agora, se vocês quiserem saber o que significa aquele "-l" minúsculo e "-l" maiúsculo, as que são usadas no sistema são colocadas como "-l" minúsculo, e o caminho de cada uma que elas estão sendo usadas é com "-l" maiúsculo. Quem quiser dar uma olhada com mais calma no processo de compilação do GCC, pode acessar esse link aqui que ele é bem completo. Então, por enquanto foi isso. Não se preocupem que a gente vai começar a programar na próxima videoaula. Valeu, gurizada. Até a próxima.